Fernanda, bem-vinda aqui à Vida Simples. Um prazer conversar com você. Prazer é meu, obrigada pela oportunidade, é uma alegria estar aqui com vocês. Me fala uma coisa, você é professora de yoga, você conduz meditação, conduz que fala, né, meditação. Como que começou? Algumas pessoas vão para o yoga pela dor, outras pelo amor. Como que é a sua história, mais ou menos? Ai, essa história com o yoga é um caso de amor, mas para mim e para a maioria das pessoas, eu acredito muito, o yoga vem pela dor, infelizmente, né? Porque o yoga é um caminho de autoconhecimento e é um caminho de transformação. E toda a transformação, ela te tira da zona de conforto. Tudo que transforma a gente faz a gente ter que confrontar nossas sombras, os nossos medos, esses gatilhos mentais que a gente tem, que impedem a gente de ser mais autêntico, mais espontâneo, de fluir mais no nosso ritmo. O yoga, ele traz a gente de volta para o ritmo que é natural do nosso corpo. E a gente sabe que tudo fora da gente tende a trazer a gente para um ritmo muito mais frenético do que o natural. Esse monte de problemas mentais que a gente tem hoje, que a gente não tinha tanto no passado, né? Ansiedade, insônia, enfim. Então, para mim, o yoga veio por causa de uma ansiedade crônica que eu tinha e eu nem sabia que eu tinha. E uma amiga começou a falar assim para mim: Fê, o yoga vai te ajudar muito, porque eu falava sem parar, mas falava que eu não conseguia nem respirar. Eu tinha uma pressa que parecia que eu sempre estava atrasada. E eu fazia as coisas mais simples com muita pressa, tipo, sei lá, vou no supermercado, sem tempo, não tenho tempo de ir no supermercado, não tenho uma hora marcada. Mas eu ia e fazia toda a compra com tanta pressa. E aí eu chegava a dirigir o carro com tanta pressa. Aí eu chegava, falava com os meus pais ou com o meu marido, seja lá com quem for, com tanta pressa. Parecia que eu estava sempre ansiando o momento seguinte. Realmente eu estava. E o yoga com a respiração, no fim eu estava num lugar que eu não sabia mais o que fazer, o que procurar. E aí uma amiga me falou do yoga e falou que você sente o ar que entra e sai pelas narinas. Eu falei, nossa, uau! Aí quando ela falou isso, eu parei, porque eu falei, como assim? Sentir o ar que entra e sai pelas narinas? Eu falei, cara, eu nunca tinha percebido que eu respiro. Obviamente eu respiro, senão eu não estaria aqui. Mas quando ela falou isso, eu falei, cara, eu tenho que parar e eu tenho que perceber minha respiração. Como é que eu estou vivendo uma vida tão no automático? E aí foi quando eu cheguei no yoga e na primeira prática de yoga eu já senti paz, eu senti que eu poderia sim fazer as coisas mais devagar e que foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu estive completamente no momento presente. E isso fez eu pensar, uau, será que eu sou mesmo a Fernanda ansiosa que eu falei que eu era? Será que as coisas que eu fazia não eram para confirmar algo que todo mundo falava que eu era? Né? Então, é legal ser ansiosa, é legal fazer tudo muito rápido. Então, o yoga chegou nesse momento da minha vida pela dor, me trazendo muita transformação, muito conflito, porque aí eu comecei a perguntar, questionar tudo. Mas será que é essa profissão que eu quero? Será que é esse relacionamento que me, né, que satisfaz a minha alma? Será que é esse estilo de vida que eu quero ter? E aí foi realmente muito revolucionário, porque eu mudei muita coisa. Sofri bastante, porque a gente se apega, né, a um tipo de vida. Eu falo que a zona de conforto é como... Tem um professor que uma vez falou isso, eu esqueci o nome dele, que ele fala que a zona de conforto é como um ofurô de fezes. É só você não se mexer que não fede, mas você não se mexe porque é quentinho e é confortável. Bem ou mal, você sabe como lidar com aquilo, né? E aí eu tive que romper muitas das coisas que me prendiam na zona de conforto, estar na zona de desconforto, para então poder hoje viver uma vida muito mais alinhada, eu diria assim, com o que minha alma pede, alinhada com os meus ritmos internos, mas de maneira alguma uma vida
com super equilíbrio e paz e, assim, viveu feliz para sempre, sabe? É uma busca constante, né, na verdade. Exatamente, assim, isso que é legal de deixar claro, assim, que às vezes as pessoas me procuram e falam, nossa, eu quero ter a paz que você tem. Aí eu falo, olha, conversa com meu marido, que ele vai te dizer se eu sou sempre assim, nessa paz, né? E não, a gente é humano, mas o que o yoga vai fazer pela gente, né? Ele vai tornar a nossa vida menos automático, então, menos automática. Quando eu tenho um problema na internet que eu tenho vontade de surtar e talvez antes eu pegaria o computador e literalmente jogaria, hoje eu já respiro e já, uau, ok, vou lidar com isso de uma forma diferente, de uma forma menos reativa. Isso é o autoconhecimento que você falou que o yoga traz, né? Exato. E você falou uma coisa no começo que eu achei muito interessante, que você nem percebia que você era ansiosa, que você nem percebia que você estava vivendo no automático. Como que é essa descoberta e como fazer para as pessoas entenderem que esse autoconhecimento é necessário? Como ressignificar isso tudo, assim? Porque você tem que buscar um novo significado, né? Enfim, como que acontece essa transformação? Olha, eu diria uma coisa para alguém que está buscando autoconhecimento, yoga, por seja lá qual for o motivo, sabe? É resiliência, paciência e coragem. Porque você precisa de coragem para desconstruir uma imagem que você tinha de você mesma. Porque quando você começa a praticar yoga, o que acontece é que você começa a vir para dentro de você. Então, como eu falei, poxa, eu experimentei algo que eu nunca tinha experimentado antes e eu descobri algo que eu nem percebia que eu andava nesse automatismo, né? E o que me possibilitou depois perceber isso, claro que foi primeiro a frase da minha amiga, né? Que você percebe o arquinho que sai pelas narinas. O segundo foi eu realmente respirar e perceber isso acontecendo. E o terceiro foi não desistir na primeira objeção que a sua mente vai trazer. Porque ela vai falar que é muito difícil, que isso vai te separar da vida que você está vivendo, que isso vai fazer talvez você tomar decisões difíceis, como aos poucos eu fui tendo que ressignificar a imagem que eu tinha de mim mesma e perceber que aquela imagem que eu tinha era muito para caber num protótipo que eu mesma criei junto com as pessoas. Eu ouvia isso até dos meus pais, da minha mãe muito. Nossa, mas é porque você é ansiosa. Você é ansiosa. Então, essa afirmação, você é ansiosa... Você aceita, né? É muito forte. Eu aceito e eu posso surtar a todo momento. É ok, porque eu sou ansiosa. Então, eu sempre me escondi atrás dessa muleta. Não, mas eu faço isso porque eu sou ansiosa. Não, mas eu não durmo à noite porque eu sou ansiosa. Não, mas eu estou falando para você, te perguntando o que vai ser depois de amanhã e do ano que vem porque eu sou ansiosa. Então, nota que eu começo a viver e colocar a minha vida para que ela se encaixe nesse eu sou ansiosa. E aí o yoga vem para ressignificar e perguntar, será que você é mesmo ansiosa? Ou será que essa é mais uma das muletas que a gente usa para continuar na zona de conforto, para ser amado, para ser querido e para fazer o que todo mundo faz, aceito. Essa é a grande palavra. Porque, na verdade, e não tem nada de errado com isso. Todos nós queremos ser amados e aceitos, né? Só que até que ponto isso vai completamente contra a sua própria natureza. E quando eu experimentei yoga, eu falei, putz, esse ar que eu estou sentindo aqui, entrando e saindo, essa mente no momento presente, isso me custa uma respiração, 5 minutos, 10 respirações e pronto, sabe? Ai, não, mas eu vou ficar nesse estado perene para sempre? Não, porque tudo muda. A impermanência é a regra maior da vida. 2020 veio escrachar isso na nossa cara, né? Mas isso é muito revolucionário, porque isso vai te mostrar quem você é, além das projeções que fazem de você, que você mesmo usa como muleta, e te joga no lugar de aí, você vai, agora que você já viu que você não é ansiosa, você vai continuar brincando assim, ou você vai realmente assumir o protagonismo, ter coragem
para desfazer essa persona que você criou e agora chegar para os seus amigos, para os seus familiares, nos seus relacionamentos e se posicionar de uma forma diferente. Porque eu tive que me posicionar de uma forma diferente. É como se você se apresentasse de novo para todo mundo, né? Eu sou essa é a Fernanda, e que não é mais, ou que não é sempre ansiosa, mas que está ansiosa em alguns momentos, né? Exato. Porque eu imagino que o autoconhecimento, a gente também tem que aprender a aceitar algumas coisas que não são muito fáceis para a gente, né? E esse autoconhecimento, é isso que você está falando, é muito doloroso, assim, muito dolorido, né? Assim. Sim, porque olhar para dentro, né? Eu sempre brinco, esses dias a gente estava fazendo um exercício aqui eu estava pegando no pé do meu irmão e da minha mãe, porque, você acabou de acordar e você já reclamou 5 vezes. Em menos de 10 minutos. Aí ele olhou e falou assim, mas você também reclama? Eu falo, cara, eu também reclamo, me ajuda. Cada vez que eu reclamar, você fala isso para mim, por favor, eu preciso lembrar. Eu também preciso lembrar. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? O autoconhecimento é você tentar lembrar o tempo inteiro que você não é os seus pensamentos, que você não é a projeção da sua mente, que você não é as histórias que você mesmo se conta, né, sobre a realidade, sobre, meu Deus, está chovendo, então eu reclamo que está chovendo, está calor, então eu reclamo que está calor. Então, o que acontece? Na sua mente vai ficar sempre essas mensagens de que nada nunca está bom. E viver nesse lugar onde nada nunca está bom é realmente uma prisão. E isso faz com que impede a gente de enxergar o que tem de bom por trás da chuva, o que tem de bom por trás do calor, o que tem de bom por trás dessa ansiedade, que hoje eu sou muito grata, porque graças a ela eu cheguei no yoga. Graças a ela eu pude ter a clareza necessária para hoje viver uma vida muito mais harmoniosa com o que eu acredito que é, né, com muito mais equilíbrio, de várias formas, assim, para te dar um exemplo, fui fazer um tratamento uma vez e precisava daquelas, como fala, que você adormece todo o corpo, anestesia. É uma sedação geral do corpo. E eu me lembro que a enfermeira me perguntou um pouquinho antes de começar a sessão assim, nossa, você não está nervosa? Eu falei, não. E aí o anestesista foi ali, né, cuidar, e aí colocou o aparelho e falou, gente, incrível, o seu batimento cardíaco é muito lento. E nessa hora você vê como faz diferença, né? Com aí certeza. Você pensou, Fernanda ansiosa de sei lá quanto tempo atrás, ia estar o coração saindo pela boca. Sim, total, ela ia estar frenética. E é exatamente isso, sabe? Claro que isso é só a ponta do iceberg, mas é só para a gente poder colocar na vida prática como isso auxilia a gente. É claro que é muito mais profundo do que o batimento cardíaco ficar mais lento, mas isso auxilia em tudo, a oxigenação do cérebro, auxilia você como você vai lidar a pensar, não a pensar, eu diria, antes de falar ou antes de reagir, mas sentir mais a vida, sabe? Sentir mais, se permitir sentir o que você sente, sem colocar tanto empecilho, sem colocar tanto julgamento, e isso também bem longe da positividade tóxica, né? Quando a gente entra nesse lugar muito de positividade, que tudo é lindo, que tudo é rosa, a gente cai no perigo de negar de ser feliz sempre. O que não é rosa. Exatamente. Ninguém é sabe? feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é calmo o tempo todo. Se você for assim, dá uma revisada. É muito comum a gente entrar nesse lugar, né? Olhar e falar, eu escuto muito isso, nossa, mas eu queria ter sua vida, eu quero praticar yoga para ter sua vida. Eu falei, olha, tem muitas coisas que não são legais sobre a minha vida, tem muito sofrimento, tem muita dor, mas como você vai lidar com a dor? Né? Para mim, essa é a super diferença do yoga, é super o que o yoga tem de presente na minha vida. Assim, a Fernanda que lida com a dor hoje, com as coisas que eu não julgo, que a minha mente não julga, tão legais, tão bonitas, é diferente. É bem longe de passividade. Às vezes a forma que eu lido hoje é muito mais ativa, né? Muito mais presente do que a que eu lidava antes, porque eu me entendo como parte do todo.
E não Então, como uma pessoa que só está assistindo o mundo acontecendo. Eu sou parte da natureza, então eu também tenho que cuidar, né? Então, eu sou membro da família, então eu também tenho o meu papel naquilo tudo. Então, entender o seu papel como parte e não como uma pessoa que observa e julga, faz toda a diferença. Eu até brinco que yoga tem ativismo também, bastante. muito, muito. Então, o que você está querendo dizer mais ou menos é que quando você começou a a praticar yoga e se conhecer melhor, até as dores são mais intensas também, talvez, porque, mas aí você aprende porque eu imagino eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e a gente às vezes vai guardando o sofrimento e na pressa a gente vai deixando tudo numas gavetinhas assim, ou vai botando embaixo do tapete, e quando você vê, aquela dor que era pequenininha virou um monstro que está te engolindo. Então, eu imagino que quando você aprende a viver a sua dor, a sofrer a sua dor, ela passa, ela cessa, né? Eu acho que talvez o yoga traga isso também. É mais ou menos isso? Sim, tudo, total. Porque o que acontece? O yoga, ele vai te ajudar a sentir, sem negar. Então, uma coisa é quando você olha e fala, putz, por exemplo, eu vou meditar, fecho os olhos, a minha mente começa. E a compra daqui, depois eu vou pegar o carro, vou ali, vou pegar meu filho, depois eu vou... Putz, nossa! Né? É normal, a mente de todos nós faz isso. Mas então, qual é a diferença? Qual é o benefício? É que eu vou observando essa mente fazendo isso, observando essa mente fazendo isso, observando essa mente fazendo isso, e me focando, deixando ela fazer tudo isso. Quando eu deixo ela fazer tudo isso, chega uma hora que porque o que ela quer é que eu escute e que eu siga e faça o que ela está falando o tempo inteiro. E é por isso que a gente está nessa loucura toda. E com os sentimentos e emoções é a mesma coisa. Então, como que eu faço se eu puder parar por 5 minutos, 2 minutos que seja, por algumas respirações e simplesmente me deixar sentir o que eu sinto, sem julgar. Tô triste, não é para estar triste, tem que ficar feliz logo. Então, vou lá pegar o carro, comprar algumas coisas, comer alguma coisa que vai, né, tapar. Não sou contra, gente, comprar, comer, nada disso eu também faço. Mas o yoga vai mexer nesses lugares, porque quando você para e respira, você está no momento presente e ele vai trazer à tona o que é. Então, se você está ansioso, ele vai te mostrar que você está ansioso, mas qual é o seu papel? É só observar sem julgar. A mente vai julgar. Você só vai observar ela julgando e vai falar, ok, não é bom nem ruim, é o que tem, é o que está nesse momento. E aí essa dor, essa ansiedade, essa seja lá o que for, se dissolve, porque você não deu ouvidos. É como sabe, você está observando a natureza, você está observando uma tempestade, sem querer que ela pare. A gente tem a falsa ilusão, passar uma borboleta aqui, que ela vai passar se a gente ficar toda hora querendo que dê sol e que ela passe logo. Mas se você parar e só observar, você vai perceber que não foi tanto tempo assim. E ela passou, e depois o sol voltou, ficou fechado, mas ela parou. Então, com a mente, com os sentimentos, é isso também, com os pensamentos. O problema é que a gente toma o que a gente pensa como uma verdade absoluta. Então, o que a gente pensa do que a gente sente. O problema não é nem tanto o que a gente sente, sabe? Tô triste, tô ansiosa. O problema é que a gente pensa que estar triste é ruim e que eu preciso estar bem o tempo inteiro. Eu não vou numa festa porque eu tô triste, as pessoas, né, eu não sou uma boa companhia na tristeza, mas qual é a melhor companhia que você pode se fazer nos dias que você tá mal? Nos dias que você tá triste, nos dias que você tá de saco cheio, nos dias que você tá ansioso. Então é parar, respirar e observar. Às vezes, essa ansiedade está vindo por algum motivo específico e às vezes não. Às vezes ela está ali por tudo isso que está acontecendo, sabe? E a gente, como eu falei no início, né? A gente percebe, o yoga significa união. Então, é a união minha consciência individual com a consciência divina. E divino você pode perceber como qualquer coisa, pode perceber como a natureza, como qualquer coisa.
Então, se você não é separado de nada o que existe, os seus sentimentos, as suas emoções, elas também transitam e você também está ali vulnerável a tudo que está acontecendo ao seu redor. Tipo, por exemplo, 2020 né? foi um mês surreal, então muitas pessoas falaram, eu mesma, tinha dias que eu estava assim numa tristeza que eu não sabia de onde vinha. Também é muito do inconsciente coletivo. Todos da nós... energia de todo mundo vibrando numa energia esquisita, talvez, né? Exato, total, de medo, de perdas, de luto. E a mesma coisa vale, para o final do ano, sabe? No final do ano, normalmente, as pessoas falam, nossa, eu renovei meus votos, eu senti isso, porque todo mundo tá nessa vibe. Então, olha mudar, como né? Isso é incrível. Então, imagina se mais e mais pessoas tiverem acesso ao autoconhecimento, se mais e mais pessoas se permitirem sentir o que sentem, obviamente a energia vai se elevar e a gente vai conseguir chegar em lugares muito inusitados como humanidade, a gente vai conseguir, eu acredito muito nisso, fazer a diferença nos sistemas que a gente precisa fazer, para as coisas realmente mudarem de uma forma harmônica para todos. Então, me fala uma coisa. A gente já falou de yoga, a gente falou de meditação, que yoga e meditação são coisas... não dá para você separar, né? Dá para você só meditar, mas se você faz yoga, você está meditando também, né? É mais ou menos isso, né? E me fala sobre o yoga dance yoga, como que é? O Yoga Dance. O Yoga Dance, ele veio, exatamente, que legal que você falou do yoga, da meditação, né? Porque o yoga, o que ele vai fazer? Ele vai te trazer para o momento presente. A meditação é uma ferramenta dentro do yoga que você concentra a sua mente mesmo. E o que acontece? Por que você concentra a sua mente? Para ela estar no momento presente. Por que estar no momento presente é tão... Por que os indianos ficavam tão encanados, né? Os orientais com esse tal de momento presente? Porque o momento presente é a única coisa que existe. E a nossa vida, né? A nossa mente, todos os sistemas que a gente criou, eles estão toda hora puxando a gente para o futuro. E os nossos sentimentos, né? E emoções estão puxando a gente para o passado, exatamente. E o passado a gente não pode mudar, mas a gente pode ressignificar. E o futuro vai depender de tudo que a gente está construindo no presente. Então, por isso que os orientais são tão fissurados nessa coisa do momento presente. Tanto o yoga quanto a meditação trazem a gente para esse momento. E o Yoga Dance veio desse lugar. Desde pequena, eu gosto muito de dançar e eu nunca consegui me encaixar em nenhuma dança profissional, em nenhuma companhia de dança nunca me aceitou, porque eu nunca fui muito coordenada com as danças técnicas. Quando o meu corpo escuta uma música, ele quer dançar e essa dança não obedece a nenhum formato, sabe? E eu me sinto tão bem fazendo essa dança, eu me sinto tão plena, tão no momento presente, tão conectada com algo que transcende a forma, que transcende a técnica, não obedece a nenhum formato. E por muito, muito tempo eu abafei essa dança, porque eu falei, putz, eu não me encaixo, eu não sirvo para ser bailarina, eu não sirvo para ser nada, porque nenhuma companhia me aceita, eu sou patinho feio. E aí eu sou administradora de formação, e aí eu conheci o yoga, e o yoga ressignificou minha relação com a dança, que eu nunca entendi. E aí, quando eu comecei a praticar yoga, eu entendi que eu me sentia daquela forma, porque dentro daquela dança que não tem forma e não obedece a nenhum pré-requisito, eu me sentia completamente presente. Eu tinha um encontro profundo comigo, com a minha essência, que é sem forma, que não precisa se encaixar em nenhum padrão. Que é mais sentido que isso, né? Exatamente. Eu falei, gente, isso é yoga. Yoga dance, yoga com dança. E aí, claro, tem todo um estudo musical dentro disso, porque não é qualquer música que a gente acessa esses lugares mais profundos. Então, eu escolho a música, é um estudo musical, porque a gente sabe que mais de 70% do corpo é água. Então, é pelo padrão vibratório. E cada música vai falar com cada um dos nossos centros energéticos e com os elementos que a gente tem dentro do nosso corpo. Então, mesmo que você fale assim para mim, nossa, eu odeio dançar, eu não sei dançar, eu sempre odiei coisa com música, eu fujo.
esse é aquele tipo de música que o seu corpo vai começar a dançar. E quando você vê, você já está dançando, não tem certo nem errado, não tem uma dança que eu estou conduzindo todo mundo, tem um monte de gente na sala escutando a mesma música e curtindo uma viagem completamente diferente para dentro de si mesmo. Então, eu falo que é uma medicina, porque através dessa forma de dançar, você consegue meditar, mas sem estar parado, porque às vezes para muitas pessoas parar, sentar e começar a meditar é super difícil. A mente começa... Quando você está no movimento, a mente tende a se acalmar mais, porque ela fica focada naquele movimento. Por isso que as meditações ativas, que são meditações em movimento, você pode fazer uma meditação caminhando e prestando atenção em cada passo que o seu pé dá, por exemplo. Você pode fazer uma meditação cantando mantras e repetindo. E o que você está fazendo com essas técnicas nada mais é do que concentrar sua mente, focar ela num lugar só, para ela cessar essa loucura toda que ela começa toda vez que parece que você fala, vou meditar, a mente já começa. Não, mas e as compras? Não, mas e isso? E o filho no colégio? Isso, não sei o quê. Nossa, vai... E aí o mundo parece que vai acabar naqueles 2 minutos que você sentou para meditar. E interessante isso que você está falando, porque muita gente acha que para meditar você tem que estar sentado, de olho fechado, com a mãozinha assim, e não, né? Você pode meditar caminhando, pode meditar dançando e tal. Então, para meditar, você só tem que encontrar um jeito de acalmar a sua mente, não sei, é isso mais ou menos. Exato. Eu falo, Gi, que assim, a meditação, o yoga, são coisas para todas as pessoas, não importa, ai, nossa, minha mente é incessante, não para um segundo, não faz mal, então, para você, talvez seja mais legal você começar numa meditação ativa, porque qual é o objetivo maior, né, o propósito maior dessas práticas, tanto do yoga, quanto do yoga dance, quanto da meditação, é que você se transforme em quem você já é, em essência. Antes da gente estar aqui nessa viagem toda, essencialmente, a gente era completamente espontâneo, completamente fluido. Então, assim, você se transforma na sua essência, você volta a ter um relacionamento com essa essência, para que você possa trazer esse estado mental da meditação, do yoga dance, para qualquer coisa na vida. Então, você pode estar meditando, lavando uma louça. Ai, mas como assim? Quando você lava a louça ou lava a sua mão de manhã, você está prestando atenção na água que cai nas suas mãos? A maioria das pessoas não. Quando você escova o dente, claro que não. A gente está escovando o dente pensando na outra coisa, às vezes falando com alguém ou prestando atenção em outra coisa, né? Então, o corpo está fazendo uma coisa que é automático e tudo bem, né? Porque senão, imagina se nada fosse automático, a vida seria muito difícil, mas você está fazendo aquilo, só que a mente já está pensando em outra coisa e às vezes você está sentindo uma terceira coisa. Então, é muito cansativo, tá? Nesse modo, o tempo inteiro. A nossa energia, que no yoga a gente chama de prana, energia vital, que é o Qi da medicina chinesa, ela se esgota, porque é muito tempo da gente pensando uma coisa, sentindo outra e fazendo uma terceira. Então, você meditar lavando uma louça, você prestar atenção na esponja, você está ali lavando a louça. Então, todos os seus sentidos estão lavando a louça, a sua mente está lavando a louça, e as suas emoções também estão lavando a louça com você. A galera toda ali. Então assim, não tem muito desculpa, né? Qualquer um consegue meditar em qualquer lugar. E existe uma hora ideal para meditar ou também pode ser qualquer hora do dia? Ou é melhor de manhã, mas se você não consegue de manhã, porque aí tem gente que fala, eu não consegui meditar hoje de manhã, então só vou meditar agora amanhã de manhã. Né? Isso, sabe, Gi, isso que você está perguntando é muito importante, porque por muito tempo eu mesma me sabotei nessas desculpas. Ah, não, minha mente sou ansiosa, nunca vou conseguir meditar. E realmente não tem desculpa. Sim, os indianos falam e tem todas as escrituras falando, e realmente, se você acordar bem cedo, antes do sol nascer, logo antes do sol nascer, tipo, agora o sol está nascendo 5h10, 5 horas, é a hora que tem mais prana, né? Prana, dessa energia vital no ar, porque tá todo mundo dormindo, a natureza está se despertando, o sol está quase nascendo. Então, imagina a energia do sol quase nascendo, despontando os pássaros. Então, é um momento que, se você sentar ali naquele momento, você vai se conectar com tudo que está acontecendo.
E na hora do pôr do sol também, porque de novo, esse astro rei, com esse prana todo, com essa força vital, se recolhendo para a noite se fazer. Ai, mas eu não consigo, imagina acordar tão cedo. O que eu faço hoje? Eu medito a hora que eu consigo. E eu sou grata porque eu consegui naquele dia meditar. Mas assim, não foi uma coisa fácil para mim conquistar esse estado. De verdade, sentir isso, porque uma coisa é você pensar e outra coisa é você sentir. Né? Então, o nosso desejo é que a gente possa unir o pensar e o sentir, para que eu realmente me sinta grata de ter feito a minha prática, mesmo que ela não foi às 5 horas da manhã, mesmo que ela não foi 1 hora, mesmo que ela foi 5 minutos ou 3 respirações. Então, o que eu diria é, faz o que você pode, com o que você tem. Ai, mas não é o melhor horário para meditar. O melhor horário para meditar é o horário que funciona para você. É o horário que você medita, consegue. Né? É o horário que você medita. Ai, maravilhoso. Vou tentar meditar agora. Porque eu sou uma pessoa que eu fico me sabotando. Eu acordo e falo, ai, não deu para meditar. Ou então, eu não consigo ficar 5 minutos. Tem isso também? Tipo, eu não consigo ficar 5 minutos. 2 minutos já dá uma ajuda. Ou é melhor nem começar? Às vezes eu falo, não vou nem fazer, porque eu não vou conseguir ficar 5 minutos. Nossa, essa sua pergunta é maravilhosa, porque ela também me sabotou muito tempo. Porque o que a gente tinha no yoga muito? Eu aprendi que 20 minutos era o tempo que você realmente entra e medita e tal. Então, por muito tempo eu ficava, não, hoje eu não vou poder 20 minutos, nem amanhã. Né? Quando eu via, eu nunca meditava. Eu comecei, de fato, a trazer a meditação para a minha vida como uma prática diária, quando eu parei com isso e falei, eu vou sentar para meditar o tempo que eu tiver, a hora que eu tiver, e vai ser isso. E quando eu comecei a fazer isso, tem dias que são tão ocupados que eu não consegui me organizar o suficiente. Antes de dormir, eu sento na cama, faço algumas respirações, fico comigo mesma, percebo como que eu estou sentindo esse dia ainda ecoando. Às vezes eu estou super ansiosa, cabeça a mil, tudo certo, meditei. Foi a minha meditação. Tem dias que é na hora que eu acordo, porque eu sei que vai ser corrido e não vai dar tempo. Tem dias que não, que eu consigo os 20 minutos, mas assim, não tem regra, sabe? Eu acho que o mais importante é a gente tirar um pouco as regras, fazer o que a gente pode e não se preocupar com o tempo que dura. Dura o tempo que você tiver, dura o tempo que for legal para você, e você vai ver que o seu corpo vai te pedir isso diariamente, porque vai se tornar um hábito. E aí você ficar mais tempo vai se tornar gostoso, ao invés de se tornar uma tortura. Não tenho que ficar tanto tempo, sabe? Ai, maravilhoso. Vou começar a meditar agora. Porque realmente é isso que você está falando e eu estou observando em mim tudo isso que você está falando, da mente que fica viajando e aí pensando em mil coisas, e aí aqueles 5 minutos que era para estar meditando, você está pensando em outras coisas, e aí na minha cabeça, como se isso não valesse como uma meditação, e agora que eu sei que qualquer momento do dia eu posso, enquanto eu estou lavando a louça, eu posso estar meditando, então assim, o autoconhecimento, ele é muito possível, né? Ele está ao alcance de todo mundo. Porque também Exato. tem isso, a gente fala, não, eu não tenho grana para pagar uma terapia, eu não tenho grana para não sei o que e tal, para fazer alguma atividade que vai me relaxar, vai tirar o meu estresse, mas a meditação, ela está aí, ela é de graça, ela é a qualquer momento, ela é, né, acessível para qualquer pessoa. E é uma coisa que só depende de você com você, né? Esse compromisso interno da gente com a gente. Então, eu sempre falo que, às vezes, as pessoas perguntam, mas quem pode meditar? Qualquer pessoa que sinta que, nossa, eu quero passar um tempo comigo, né? E eu quero parar, mas como que eu começo? As pessoas sempre perguntam, como que eu começo? Por onde que eu começo? Primeiro, achando essa brecha, um lugar na sua casa, um lugar na sua rotina que você possa estar com você, só com você. Nossa, mas não tem, minha casa é uma loucura, tem filho, cachorro, papagaio, barulho, uma rotina que, nossa, não tem tempo nem para respirar. Você toma banho? Deve tomar todos os dias. Então, antes de tomar banho, talvez seja... mas no banheiro? Sim. Sabe? Começa e faz disso baby steps. Passos tão pequenos
que você mesmo vai ficar com vergonha de falar, nossa, mas eu me comprometi 1 minuto, não é possível que eu não tenha 1 minuto para estar comigo mesmo. Para mim, né? 1 minuto para mim. Exato. Um momento para você estar com você, só observando. Mas a minha mente não se aquieta. Mas isso que é importante também, a gente falar que a meditação não é sobre você não pensar. A meditação, no princípio, é você observar a sua mente pensando. E aí quando você começa a prestar atenção no pensamento, parece que ele fica envergonhado, ele para. Cara, ele vai diminuindo, sabe? E a gente vai meio que se conectando, né, com... É engraçado que ontem eu estava lendo algumas coisas, me preparando para a nossa conversa, e eu li uma poesia, muito por acaso, que apareceu, e que tem um pouco a ver disso que você falou, do presente, do passado, que é uma poesia o Último Brinde, do Nicanor Parra, que ele fala que, não vou lembrar as palavras certas, mas ele fala que só existem 2 momentos possíveis, que é o futuro e o presente, mas, na verdade, só existe um momento possível, que é o presente, porque o futuro não chegou ainda, o passado já foi, então o que a gente tem hoje é o presente, e é o que a gente tem que aproveitar, a gente tem que sentir a respiração, a gente tem que perceber a natureza ao nosso redor e ser grato, né? Então, é isso que da nossa conversa de hoje, eu acho que é isso que eu aprendi, sabe, Fernanda? Que a gente tem que ser grato, a gente tem que viver os nossos sentimentos e é isso que o autoconhecimento traz também, né? A gente aceitar um monte de coisa e viver, e respirar, e meditar. Eu vou tentar, juro que eu vou. Tente, depois me conta. E é isso que você falou, sabe? Essa gratidão, quando você começa a prestar atenção na sua respiração, você começa a prestar atenção sobre o presente que é estar vivo, sobre o presente que é poder ter consciência de todas essas coisas e poder transformar a sua mente, que mente, numa aliada, né? E perceber que ela não é a sua inimiga, ela pode ser sua aliada, é só colocar a mente no lugar dela, que a sua consciência, ela guia a sua mente, e não a sua mente que vai guiar você. Então, você não vai se render e acreditar em todos os pensamentos que a gente pensa. Sou ansiosa, sou isso, sou aquilo. Porque esses pensamentos, infelizmente, eles determinam as nossas ações. E quanto mais consciente a gente for, quanto mais autoconhecimento a gente tiver, quanto mais eu tiver esse tempo de poder estar comigo todos os dias e observar essa mente, menos tóxica ela se torna para mim mesma. Mais alinhada ela vai estar e mais gratidão eu vou sentir, mais alinhamento com o momento presente. Essa conversa que a gente está tendo agora, por exemplo, tanto você quanto eu, sem nenhum esforço, nós estamos em meditação, porque nós estamos completamente imersas uma no que a outra está falando. Então, quando você escuta de um lugar onde você está completamente presente, sem pensar no que você vai falar depois, sem pensar em derrubar o argumento que a outra pessoa está falando, você está num estado, por isso que as pessoas ouvindo, falam, né, de verdade. Você só está ouvindo de verdade, na maior presença. E quando você escuta desse lugar, pode perceber, tem algumas coisas que às vezes o outro fala que o seu corpo começa a responder. Você às vezes fica arrepiada, ou aquilo te traz alguma emoção, você de repente se emociona, ou você tem vontade de sorrir, ou alguma coisa parece que no seu coração começa a, nossa, faz sentido. Isso tudo é o corpo respondendo quando ele está quando a gente está completamente presente, todos os nossos corpos, o nosso corpo físico, nosso corpo de mente, nosso corpo de emoção, está presente. Isso é yoga, isso é meditação também. Então, por isso que eu falo que a meditação e o hábito da meditação e do yoga dance, transformam no autoconhecimento a vida, porque ele vai transformar até a forma como a gente escuta o outro, como a gente está presente, né? Muitas vezes a gente está ali na conversa, mas sei lá, está olhando o celular, está olhando uma outra coisa, está pensando uma outra coisa, está só falando, só por falar, mas já está querendo que o outro termine para eu poder falar alguma coisa em cima. Então,
é muito valioso ter esse momento de escuta com o outro, mas antes de ter esse momento de escuta com o outro, que a gente está tendo aqui, eu e você, e todo mundo que está escutando a gente, é ter esse momento de escuta com você, porque a grande transformação que acontece lá fora, ela é totalmente dependente da transformação que acontece comigo mesmo, eu comigo mesmo. E a meditação, o yoga são ferramentas muito fortes para ajudar e apoiar a gente nessa transformação que a gente quer ver lá fora. Maravilhoso. Eu gosto muito de uma frase do Gandhi que é: seja a mudança que quer no mundo, né? Então quando a gente se conhece e se conecta com a gente mesmo e quer o melhor, e a gente vai querer, se você quer mudar o mundo, você tem que começar mudando a si mesmo, né? Enfim. E a meditação é uma ferramenta forte para isso, né? Para a gente buscar a nossa essência. Fernanda, eu adorei conversar com você. Adorei também. Adorei saber que eu não preciso ficar meditando sentadinha, porque eu achava que era isso, sabe? Eu acredito que muita gente pense assim também e deixe de meditar porque não conseguiu ficar 5 minutos sentada e tal. E parabéns pelo seu trabalho, pelo seu yoga dance, e por todo esse papo, pelas meditações que você faz. A gente vai colocar o link para o seu site, as pessoas vão poder conhecer lá, ver o trabalho maravilhoso que você faz. Muito obrigada pela disponibilidade, por tirar um pouquinho do seu tempo para conversar comigo, para me ensinar tanta coisa. Muito obrigada. Muito obrigada por você também, obrigada pelo espaço, obrigada pela escuta de verdade. E você já está meditando, viu? A gente estava meditando juntas aqui. Fiquei arrepiada, tá? Tá, muito obrigada. Gratidão, Um abraço. Gi. Abraço, tchau, tchau.